graça e a paz sejam todos bem-vindos. Hoje estaremos falando sobre estamos no processo de alcançar a vitória. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Abençoa cada um que ouvir, cura os que estão enfermos, liberta os cativos, que vidas venham ser fortalecidas, edificadas, transformadas pelo poder do teu Santo Espírito. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos num processo para alcançarmos a vitória. Bem, é sobre isso que eu gostaria de falar então com vocês, tratar aqui o que Paulo ele está nos ensinando. Ele vai nos ensinar através da sua palavra. Muitas pessoas, quando estão passando por lutas, por dificuldade, por circunstâncias adversas, ela tem a olhar para a luta e se esmorecer, se dizer: por que está acontecendo isso comigo? Onde está Deus? Deus não está vendo. Por que eu mereço passar por isso? Mas eu quero te dizer que aquele que serve a Jesus, que tem fé e esperança em Cristo, ele entende os processos de Deus. Que tudo tem um processo. Tudo tem um propósito de Deus. E nesse propósito, Deus deseja se manifestar. E manifestar o poder dele ao mundo, através das nossas vidas. E é isso que o apóstolo Paulo, ele traz lá no livro de Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 37. Você que tem uma Bíblia, deseja acompanhar, pode verificar na sua Bíblia, Romanos, capítulo 8, verso de número 37, o apóstolo Paulo ele diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então, é interessante que Paulo está dizendo aqui que somos mais que vencedores. Mais que vencedores. É uma garantia. Ele não está dizendo talvez sejamos, ou há possibilidade de ser. Ele está dizendo somos mais que vencedores, mas não por nossas próprias habilidades, não por nossos próprios recursos, pelos nossos conhecimentos, não. Nós somos mais do que vencedores, mas tem um porém, é por aquele que nos amou. Então não é pela nossa habilidade, é por aquele que nos amou que somos mais do que vencedores. Bem, Paulo está se referindo a um amor espiritual, portanto incomparável ao amor humano. Esse amor é tão supremo, esse amor é tão incomparável, ao ponto de dar o seu próprio filho por nós, para nos dar a vitória. Então, em todas essas coisas, ele está dizendo assim, Paulo diz, em todas essas coisas. Ele não está dizendo em algumas coisas. Independente das circunstâncias, não devemos olhar para os acontecimentos. Não devemos ficar tenebrosos. Não deveríamos ficar com receio, ou até mesmo tentar fugir dos problemas. Porque é de ter a certeza que aquele que venceu a morte, Glória a Deus, aquele que suportou a cruz, aleluia, por nós, nos garante a vitória. grandioso Deus. Então é nessa perspectiva que nós devemos olhar as adversidades, que é um processo para a vitória, porque ele nos garante a vitória. Então Paulo está afirmando que ao olhar para Jesus, olhar para Deus, possamos entender os processos, possamos entender o propósito. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 57, o apóstolo Paulo ele diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então ele está dizendo que graças a Deus que é por intermédio de Jesus que nos dá a vitória. Jesus. Então essa vitória não vem pelas nossas habilidades, nem pelas nossas forças, nem pelas nossas capacidades. Então não deveria uma pessoa que está passando por luta, por dificuldade, por adversidade, desanimar ou trazer preocupação, a ansiedade em ter a vitória, em sair desse processo, em sair desse propósito, né? Não. Deixa de lado essa ansiedade, esse medo e creia que Deus está trabalhando nesse processo para trazer a vitória, para glorificar o nome dele. Bem, então a orientação de Paulo é que olhemos firmes para Jesus e não para as circunstâncias.
Olhar firme para Jesus e não para a situação. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 14, o mesmo apóstolo Paulo ele diz assim, ó: graças, porém, a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Agora, olha que interessante, ele diz assim, ó: graça, porém, a Deus, graças a Deus. Glória a Deus. Né? Que sempre nos faz triunfar, ele sempre nos faz triunfar. Mas como? De que maneira? Ele faz assim, ó: em Cristo, nós sempre triunfaremos, em Cristo. Ele diz assim, ó: e por meio de nós, através de nós, por meio de nós, ele faz, exala esse cheiro do seu conhecimento em todo lugar, para todas as nações, em todo o mundo, onde nós estamos. Quando nós somos vencedores, faz manifestar esse poder de Jesus em nossas vidas, exalar esse cheiro em nossas vidas. Bem, é sobre isso então que Paulo aqui está afirmando, né? É sobre isso que Paulo está afirmando. Paulo está usando aqui uma analogia. Então eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Ele vai dizer assim, graças, porém, a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Paulo está fazendo analogia. Paulo era um cidadão romano. Então ele conhecia bem ali as estratégias do exército romano. Quando eles iam para a luta, para uma guerra, e lá eles traziam então, eles venciam, eles traziam até mesmo cabeças decapitadas para mostrar ali seu troféu, como um troféu. Traziam os prisioneiros amarrados, presos, acorrentados, outros traziam até mesmo a cabeça. E quando se aproximavam de Roma, eles começavam a tocar suas trombetas. O povo então sabia daquela trombeta, então começavam a queimar incenso em Roma. Em todos os lugares de Roma começavam a queimar incenso. E aquele cheiro do incenso subia, e o povo sabia que os soldados romanos estavam entrando em Roma com a vitória. Então, o que Deus está dizendo aqui? O que Paulo está manifestando? Paulo está nos ensinando aqui que quando, através de nós, Deus ele manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Ele nos dá a vitória, nos traz a vitória, e através das nossas vidas, através da vitória em nós, das nossas vidas, o que ele faz? Ele revela ao mundo o seu conhecimento. Ele revela ao mundo que ele é soberano e tem conhecimento de todas as situações, que ele é onisciente. Todas as situações que nós passamos, as lutas, ele tem conhecimento, ele tem sabedoria, ele sabe como o desfecho de toda essa situação. Então é através de nós que ele manifesta esse poder em todos os lugares. E essa garantia que nós temos, essa garantia é que Jesus nos dá a vitória. Amém. Sempre iremos triunfar porque Jesus nos dá as vitórias. Isso significa dizer que Deus sabe todas as nossas lutas. Então, nós estamos num processo de alcançar a vitória. Essas lutas, essas tempestades, essas circunstâncias, é um processo. É um propósito de Deus de manifestar o seu conhecimento através das nossas vidas. Então eu quero orar por você que neste momento está passando por uma luta e talvez não está entendendo. Talvez você não está entendendo a circunstância que você está passando, a situação. Então eu quero orar por você neste momento. Senhor, eu oro por essa pessoa que está passando por uma luta, por uma tempestade, uma adversidade, e ela não está entendendo. Muitas vezes as pessoas estão passando por essa tempestade, por essas lutas, por essa adversidade, Senhor. E elas acham que estão só, que o Senhor a esqueceu e que nada mais pode ser feito. Mas a Tua palavra diz que o Senhor nos amou. E porque o Senhor nos amou, entregou Jesus para nos dar a vitória. E é essa garantia que nós temos. Então que essa pessoa deixe de olhar para as circunstâncias, para os problemas, e passe a olhar somente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que elas possam olhar para Cristo vencedor, que venceu a morte, que triunfou e está sentado à destra do Pai. E do seu trono ele reina e tem poder sobre todas as situações. E por isso nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus. E através disso as pessoas possam conhecer o poder do Senhor se manifestando em nossas vidas. E através disso elas venham também desejar a viver uma vida em Cristo, uma nova vida,
e ser triunfante para a glória e louvor do teu santo nome. Deus abençoe a sua vida.